Oi, Elis. Melhorou, gente? Oi. Tá legal agora. A imagem tá boa, tô ouvindo. Ai, que bom. Pedi pro pessoal dar uma desligada aqui na tecnologia para a gente falar bem. Então, Elis, sobre essa questão de outras maneiras de disciplinar, o que que você tem lido? O que que você tem chegado à conclusão? Bem, né? Assim, não tenho assim uma vasta experiência, né? Uma vasta leitura sobre isso. Mas, assim, pela minha profissão mesmo, como de fato eu estudo comportamento humano, então, assim, é muito automático para mim eu ver uma questão e já ir procurar em livros sobre. Né? Isso é muito Uhum. automático para mim. Isso tem um lado bom e um lado ruim, como tudo, né? Mas assim, a partir do momento que eu tive filho, a minha vida mudou, né? E assim, Sim. os desafios, nós mães sabemos como é. E então eu comecei. Já sabia, já começava, mas não essa literatura, o desenvolvimento infantil sim, mas não tão profundo igual agora. Então, a partir disso, eu entrei nessa questão infantil, né, Adriane? Aí, Uhum. espera só um pouquinho. Aí, então, desculpa, gente. Aí, então, eu entrei na literatura e li muito, li muito. Eu até pensei em pegar os livros para mostrar, mas eu falei, não, é muita coisa, eu vou deixar guardado. Li de tudo, 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 todos os tipos de técnica e tentava aplicar essas técnicas. E assim, a minha primeira filha, uma Lady, né? Uma menina muito assim, né? Tranquila, uma personalidade tranquila, né? Mas assim, a gente sabe que dentro dessa tranquilidade também tem os pecados. Não vamos, né, tirar. E aí vem meu segundo desafio. Esse foi mais intenso. Esse veio o Rafa, um menino fabuloso, mas com uma personalidade bem mais forte, né? Esses dias eu estava pensando, será que essa criaturinha aparece comigo? Então, assim, né? Aí a gente vai pensando. Então, aí veio o meu desafio. E nessas técnicas, meninas, nesses livros, eu fui me desdobrando. Talvez eu até me emocione, né, gente? Na quarentena não tem como se emocionar. Fui me desdobrando e fui procurando e fui lendo e comprando e lia muita coisa. Mas assim, eu não digo que não funcione, funciona sim. Tem as partes que elas são muito legais, que elas são boas, que elas são didáticas, elas te ampliam o acolhimento, todas essas partes, né? Esses passo a passo. Mas eu acredito que por, a, por ter o Espírito Santo, né, fica aquém, né? Ela Sim. não alcança o que a gente quer. Então, assim, vem o vazio depois delas, né? E Uhum. era isso que me incomodava muito, porque assim, até uma vez que você aplica, funciona, a outra, mas você via que não aprofundava, era só aquela coisa ali, né, o comportamento. Eu até peguei, eu tenho minhas anotações, meus estudos, né? Aí eu fui folhear minhas coisas, né, há muitos anos. E aí tem até um livro que eu li, que ele é muito bom, até, que fala como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. Né? Ele é um livro muito interessante e ele foi um best-seller justamente por isso, porque ele vem de encontro com a ansiedade nossa, de achar coisa pronta, técnica, né? Fast Sim. food, né? Não é assim que a gente gosta, ainda mais com o celular, que demora um segundo a gente já fica impaciente. Então ele veio muito para tirar esse anseio. Ele é um livro que eu estava lendo aqui, ó. O objetivo, né, das mães com relação a esse livro. A luta diária para fazer com que os filhos se comportem de forma aceitável para nós e para a sociedade. Então, esse é o objetivo deles, Aham. né? Que para mim é raso, rasíssimo, né? Nós Exatamente. sabemos. Aí aqui eu achei uma setinha, né? Não vai dar para ver. Aí tem aqui desafio.
Isso nas minhas leituras, né, nos meus estudos. Uhum. Aí eu coloquei para cristão, porque o meu olhar é esse, não adianta. Eu estou lendo ali aquilo tudo, mas o Espírito Santo, né, traz. Aí eu coloquei desafio para o cristão, a luta diária, né? Ajudar seu filho a expressar o que está sentindo, ou seja, sondar o coração, trazê-la à avaliação sóbria de si mesma, como pecadora, ajudá-la a reconhecer sua necessidade de Cristo e ensiná-la a agir, pensar e ser motivada como um cristão. Isso aí que é o que completa, né, para mim. Então, assim, o último livro que eu comprei de regras, eu acho que eu não cheguei nem à página 15 dele, eu não conseguia mais. Não conseguia. Porque aquilo não alcançava o que eu queria, né? Uhum. E aí, então, eu fui para outra literatura. E aí eu entrei de cara na literatura cristã, né? Isso assim, gente, não que eu estava ali com todas aquelas regras, eu sempre orando, sempre pedindo a Deus, né? Porque a gente tem essa coisa com a gente. Mas a procura primeiro, por isso, não faz sentido, né? A procura primeira tem que ser a palavra, né? E aí, assim, Deus... Sim. Mas sabe o que eu percebi? É que, mesmo sendo cristãs, né? Nós temos aqui nesse grupo cristãs de longa data, inclusive, é como se não fosse capaz de enxergar que a Bíblia tem todas essas informações, né? Eu percebo que algumas mães se ativeram tanto a palavra vara, né? Criaram um conceito errado, né, dessa vara, até porque foram apresentadas a um método errado, a um método pecaminoso, que ao invés de fazer um aprofundamento, uma ferramenta que nós já temos, que nós já tínhamos, nós fomos buscar fora, nós fomos nos alimentar fora, né, para encontrar, para fugir, na verdade, das nossas experiências ruins. Né? Então, a gente criou um asco, vamos falar assim, da disciplina. A palavra disciplina se tornou algo negativo. Né? Não, eu não posso corrigir fisicamente, vamos falar assim, eu não gosto da palavra bater, apanhar, né? Corrigir fisicamente. A Bíblia fala a respeito disso. E é incrível que o cristão fez de errado. O que nós cristãos fazemos de errado? É usar a correção física como primeira ferramenta, onde ela não é a primeira ferramenta. Não é verdade, Elise? Isso mesmo. Ela não é a primeira. Na verdade, ela é um processo. E eu vou trazer para vocês, se der tempo, tomara que dê, quando que a gente vai usar. E se você, a hora que você se esclarece em relação ao momento que você vai usar, são bem menos, são bem poucos. A admoestação, né, que a gente vai falar que a admoestação é algo verbal, né, a gente vai fazer uma disciplina verbal, é o tempo todo que a gente usa ela, né? E a correção da vara, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela é em outras, em bem menores situações, né? Elis, fica aí que eu vou falando, você vai comentando. Eu gostei desse negócio de conversar com você. Você fica aí? Tá bom, tá certo, vou ficar. Tá. A Jeane falou assim, e o papo de que violência gera violência? Bom, eu não sei, é justamente esse o problema. É a gente encarar a disciplina, né? Vamos falar assim, a disciplina física como violência. Ela não é violência. Se você fizer da maneira como a Bíblia nos orienta, ela não é violência. Isso, Dri, isso foi uma coisa assim que também veio de encontro comigo, né? Tipo, essa coisa de o corrigir com o chinelo, né? Com a vara, né? Isso dá aquela aflição na gente. Mas a partir do momento que você entende, né? Que a violência ali é sua ira de fazer a coisa não do jeito que a palavra de Deus ensina. Isso. Né? É isso que traz a violência. Né? Não o que a palavra de Deus ensina não traz a violência. É verdade.
Olha só, eu vou expressar aqui algumas coisas que eu converso, né, com muitas mulheres, muitas. E aí me veio essa seguinte pergunta. Nunca usei a vara para disciplinar meu filho. Isso é um pecado? Me fez essa pergunta. Então, aí eu vou refletir um pouquinho sobre essa pergunta, porque a gente aqui não tá, como a Elis disse lá no início, né, na hora que ela entrou na live, a gente fica buscando consumir algo fast food, né? Algo pronto. Na verdade, quanto mais a gente pensar sobre isso, mais rico, né, é a nossa pergunta, o nosso crescimento. Então, olha só, o que eu separei para vocês. Primeiro, eu separei Provérbios 22:15. Fala assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará da insensatez. Então, olha só, Deus nos chama para usar a vara para afastar a insensatez do coração dos nossos filhos. Mas ele nos chama igualmente para admoestá-los. Então, como eu disse lá atrás, né? Você usar a vara por si só, ela não tem sentido algum. Ela não pode ser usada de forma única, certo? Ela é um conjunto. E aí, é o que eu vou falar um pouquinho mais na frente, não é em qualquer situação. Tudo justifica a vara? Não. Eu vou trazer para vocês alguns pontos onde não devemos usar vara. E apenas 2, olha só, vou trazer 5 situações que a gente não deve usar e apenas 2 situações onde nós devemos usar a vara. Então, se você for raciocinar sobre isso, o recurso da vara, ela é em poucas situações. Porém, nessas situações, se você não usar a admoestação e a vara, você está cometendo pecado, sim. É isso que nós precisamos entender. Então, você não é uma melhor mãe se você não usar a vara. E você não é uma pior mãe se você usar a vara. Você apenas está aplicando biblicamente de forma errada. Tá? Coloquei aqui também. O desafio dos pais é maior do que simplesmente aplicar a vara ou não. Gente, nosso desafio é muito mais do que responder essa pergunta, se eu vou usar a vara ou não. O desafio é encontrar o problema do coração. É você, a Alice colocou, sondar o coração, né? Você usou essa expressão. Que é o que Deus faz conosco, né? Ele sonda o nosso coração. Então, nós sermos capazes de sondar os corações dos nossos filhos, esse que é o desafio. Isso requer paciência de nós, requer tempo, né, Elis? Porque a correção única com a vara, vamos imaginar, tudo eu vou resolver com a vara. Ela é muito simples. Você vai lá e dá 2, 3, não sei, 10 chineladas ali, você, pronto, já falei que não pode, pronto, acabou. Não é isso que é disciplinar biblicamente e não é isso que é usar a vara. Certo, Elis? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, até porque a gente, assim, uma coisa que fica muito prático para mim, que a criança está ali fazendo alguma coisa né, que não convém, que está irritando, aquela coisa está indo, tá. Aí, de repente, eu saio de mim, né, a ira toma conta, eu chego lá, e aquilo faz. Isso não é educação, né? Isso não é educar da forma cristã, né? Uhum. Assim, uma coisa que dentro de mim eu percebi que aquelas coisas que aconteceu na infância, aquilo tudo que a gente foi, né, educado, não era aquilo, não é isso, né? Então, assim, tudo parte de um não entendimento, de um entendimento errado do que é a disciplina. E, assim, foi por muito tempo até eu chegar a entender isso. Porque, pela minha profissão, não existe, né? E eu estou falando aqui como mãe, okay, né? Isso não existe. Essa coisa de corrigir com a vara. Mas isso é igual você disse, né? São em tão poucos casos. Isso é tão pouco utilizado, e como que isso ganhou um holofote tão grande, né? Mas é justamente nesse sentido, né? Para que essas crianças não sejam nelas aplicadas a disciplina cristã e que se percam, né? Então, assim, a nossa busca tem que ser nisso. Então, assim,
Um comentário para você que está aí nos ouvindo. Muitas me perguntam, Adriane, você corrige com várias suas filhas? Sim, eu corrijo com várias minhas filhas. E se você não se escandalizar muito, no final eu posso contar a minha experiência, tá? Mas eu preciso que nós entendamos o quê? Essa conversa é justamente para desmistificar, para corrigir os padrões errados, quer dizer, que a aplicação da vara de forma errada, isso no meio cristão, inclusive no mundo, né? Isso deveria acabar, sim, porque há casos de violência, óbvio que há casos de violência, isso é pecaminoso, isso não é um padrão bíblico. E isso que nós precisamos ter clareza, certo? Agora, a gente entender o que a Bíblia está pedindo de nós, gente, é uma mudança de visão, de uma cosmovisão, que a gente dá um salto lá na frente. Eu tenho, minhas filhas têm 10 e 9 anos, então eu estou tanto quanto a Elis, tanto quanto muitos de vocês na caminhada. E o que eu posso dizer para vocês? Estou 100%? Não. Eu estou aprendendo junto. Eu estou sondando o meu coração e sondando o coração das minhas filhas a todo tempo, né? A gente sonda o nosso coração, por exemplo, a gente quer mandar, né? Quando é que a gente está sendo autoritária e não a autoridade naquele coração? São coisas diferentes. Espera só um minutinho, que tem alguns comentários aqui, eles, que senão eu perco deles. A Carol Amorim está falando assim, meu Deus, que clareza de visão sobre disciplina. Bênção. Já não vou cometer os erros da minha mãe. Olha só. A Jane falou assim, antes desse livro eu tinha uma visão errada sobre disciplina. Justamente sobre isso, Jane, a gente quer desmistificar a visão a respeito da disciplina, tá? E também desmistificar a questão da vara. Nós colocamos ela num papel que não é dela, entendeu? E nós sacrificamos a importância que ela tem na vida, o lugar dela. A Mila falou assim, Drica, fala sobre como seria sondar o coração dos filhos. Um exemplo, vou falar assim. Sobre o coração dos filhos, ó, Provérbios 4:23 fala assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o que a gente vai buscar? Aqui está falando o seguinte, para eu guardar o meu coração, eu saber o que se passa dentro do meu coração. E nós aprendemos a identificar isso nos nossos filhos. O que pode ter dentro do coração do seu filho, assim como pode ter no seu também, mamãe? Egoísmo, desobediência, responder de forma insolente, birra, ou ele atacar verbalmente a nós ou aos irmãos. Isso tudo, ele está expressando o que tem no coração dele. Então, nós devemos extrair o que está no coração dessa criança. Hoje, a Mila me pediu um exemplo. Hoje eu tive um exemplo aqui em casa. Eu estava justamente digitando, preparando aqui as coisas antes do almoço. O Fernando estava fazendo o almoço para nós. E aí eu escutei uma das meninas gritando com a outra, né? Para, eu já falei que eu não quero que você faça isso. Mamãe, logo me chamou. Mamãe, a Heloísa tá fazendo isso comigo. E aí eu levantei, vem cá as duas, né? Chamei as duas. Peraí, você já tinha dito para sua irmã que você não gosta que ela faz isso? Aí ela olhou, não. Aí eu falei, opa, então você está sendo fofoqueira. Porque se você está me chamando para resolver o seu problema, nós estamos você está querendo colocar a sua irmã em perigo. Então, dentro daquele coraçãozinho, além dela estar irada, tinha o coração do dedo duro, de ver a irmã se dando mal. Então, aquilo é um pecado. Mas eu chamei a irmã. E ela ficou assim, mas eu sempre falo, ela nunca me escuta. Eu falei, vem cá. Agora você vai olhar para sua irmã e vai dizer o que você não gosta que ela faça. Aí ela ficou, né, meio sem graça e falou, eu não gosto que você fica me assustando. Aí eu pedi para a irmã que estava assustando repetir, o que ela disse para você, filha? Ela não gosta que eu fico assustando, mas eu estava só brincando, mãe. Aí eu falei assim, você gosta dessa brincadeira? Ela disse, eu gosto. Ela gosta da brincadeira? Não. Eu falei assim, então a Bíblia, filha, fala que nós devemos cuidar e amar o nosso irmão. Se ela está te dizendo que ela não gosta, você quer ver sua irmã triste? Ela disse, não, não quero ver minha irmã triste. Tá entendendo, Mila? Então aqui, eu tenho um coração egoísta,
que quer se agradar, eu quero me divertir, independente se a outra está se divertindo. E a outra, eu quero que ela pague, que alguém brigue com ela, que ela seja punida por isso que ela está me desagradando. Então, não é só uma criança que está fazendo algo errado. As duas têm pecado no coração. E a gente precisa sondar esse coração. Um tempo atrás, se isso acontecesse, eu dava 2 gritos. Cala a boca as duas! Acabou aí! Vocês me pagam! Tô ocupada! Mas depois dessa mudança de chave que Deus tem dado o privilégio de eu viver, isso até mudou a minha paciência. Então, não é só elas que estão se beneficiando disso. Eu tenho sido beneficiada enquanto mãe de ver isso. Acho que ficou um exemplo claro, né, de sondar o Ficou. coração. Foi, Elis. Ficou. Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso de forma técnica, né? A gente precisa entender que todas as condutas, todas, né, Liz, está ligada ao que está no coração, não é verdade? Tudo que a gente externaliza é algo que passa na mente, que passa no coração, e a gente bota isso para fora. Elis, você consegue falar um pouquinho de forma mais clara isso que eu tentei dizer agora? Eu lembrei agora do versículo, né? Que eu tava, ontem mesmo eu gravei o vídeo das crianças e até cantei a música. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, né? Tá Verdade. cheio. Então, assim, esses sentimentos, todos esses sentimentos, né, que vêm pra gente, raiva, tristeza, amor, isso tudo a raiz é aqui dentro, né? Uhum. E assim, eles expressam, e como eles são crianças, e eles estão no início ali, não tem um filtro, né, que a gente tem, que socialmente é bem legal, a gente já sabe o que é bom, o que não é, né, o que dá muitos likes, o que não dá. Então, assim, a gente já sabe, eles não, então, eles se entregam todo aquele sentimento, né? Verdade. E aí, cabe a gente a sondar isso, né? A perceber isso. Agora, uma dificuldade minha, se eu estiver atropelando o assunto, você me volta. Uma dificuldade minha, né? O filho, o que ele traz pra gente é um olhar, eu como mãe, né? Eu disciplinar os meus filhos nos pecados deles, me põe uma lupa dentro de mim, Para os nossos. tão gigante, que é tão constrangedor, né? Que é uma coisa tão complicada. E, assim, uma das coisas que eu tive dificuldade foi isso. Tipo assim, eu tô educando uma ira, mas a minha ira maior está aqui dentro, né? Como que eu educo uma ira com uma ira dessa? Então, assim, eu vi que o passo tinha que voltar, né? Tinha que ser tratado aqui dentro. Então, assim, eu acredito que a minha maior dificuldade, não sei se das outras mães, era justamente isso. É tratar cada pecado aqui, não para depois tratar, não, mas junto, né? Até porque nós vamos tratando isso eternamente, até que Jesus volte. Mas, assim, tratar os dois juntos, né? E, assim, essa foi a minha maior dificuldade como mãe, assim, tá? E acho que a gente reconhecer, sabe o que a gente que falta enquanto mães? Eu acredito que isso fez muita diferença para mim. É reconhecer que eu não estava pronta, Elis. É reconhecer que eu também sou pecadora e que eu careço das misericórdias do Senhor. Então, quando eu olhar para o meu filho agora, ou para minha filha, eu vou olhar com um olhar de misericórdia, mas no sentido de não, eu vou ignorar o que você fez. Ao contrário, não é ignorar o pecado do coração ou o comportamento errado do seu filho. É ao contrário, é por amar tanto, e aí a Elis traz isso de forma muito clara, é você colocar uma lupa sobre si também, porque talvez o seu filho está reproduzindo algo que você faz. E aí isso volta. Já aconteceu comigo, gente. Eu estou disciplinando a minha filha e ela fala assim, mas você também faz isso. Já aconteceu comigo. Gente, que a vontade de você pegar né? Mas de repente, é iluminação.
do céu, gente. E a gente entender isso como o próprio Deus nos exortando. Por que não? Por que não? E outro porquê que eu pergunto, que aí eu devolvo para as mães, é uma coisa que eu faço, sempre fiz isso, graças a Deus. É, há momentos que você vai errar, mamãe. Escuta bem. Infelizmente, nós vamos errar com os nossos filhos. E isso está além da sua vontade ou da minha. Tá? Nós vamos errar porque nós somos pecadores. Mas a partir do momento que você detectar o seu erro e a sua falha, não tenha medo ou não seja tomado por um outro pecado, que é o pecado do orgulho, né? Não seja dominado pelo pecado do orgulho. Aproxime do seu filho, peça perdão e explique para ele que você também é uma pecadora e que o Senhor Jesus acabou de te disciplinar, por isso que você está ali reparando o mal que você fez. Vocês estão entendendo como a disciplina bíblica, ela é uma luz? Ela traz luz para aquilo que estava na escuridão? Tem alguns comentários aqui. A Mila falou assim, a mudança. Isso mesmo, Mila. É esse tipo de mudança que a maternidade deve nos trazer. Porque a maternidade, ela tem tudo a ver com disciplina. Então, ela traz mudança para os seus filhos? Traz. Mas ela traz uma imensa mudança para você. A Bárbara falou assim, vemos que o maior desafio da educação é sairmos da nossa zona de conforto, de mudar primeiro a nós mesmos. Isso mesmo. A Flávia falou assim, confesso que minha paciência aumentou muito. Ótimo, Flávia. Fiquei feliz de saber isso. Olha, ela disse assim, ó, que aumentou após o início das leituras. Que bom, que bênção. Estou feliz com isso que você colocou aí. A Jeane falou, a verdade, Elise, isso que você está falando é uma verdade. Ó, a Patrícia falou que tem se policiado bastante, faz toda a diferença. A Gisele falou assim, ao corrigir nossos filhos, o Espírito Santo aponta um holofote para o nosso coração. Isso mesmo. Para que hajamos como a mesma misericórdia que o Senhor tem agido conosco. Isso mesmo. Perfeito. A Flávia falou assim, hoje aconteceu o seguinte, o Gabriel falou, que saco. E aí, Flávia, vamos sondar o que está acontecendo? Isso é algo inadmissível no seu lar? Se for, vai ter que ser corrigido. Flávia, você vai escrever e depois eu vou voltar para ler sua história, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Então, a pergunta que a Mila fez é como extrair, então, esse problema do coração, né? Então, a gente precisa entender o seguinte. Lá em 2 Pedro 1,3 fala assim, ó. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele... Peraí, deixa eu... O negocinho veio para cima do meu... gente, pronto. Conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que está dizendo esse versículo? Que quando nós temos o Espírito Santo, né, nós nos entregamos a Cristo, Ele nos dá tudo o que a gente precisa para ter uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida que busca a justiça, e essa justiça se encontra apenas em Deus. Isso a gente precisa ter muito claro. Então, como é que eu vou extrair os problemas do coração? Então, uma coisa que nós precisamos fazer é ajudar os nossos filhos a expressar o que eles estão pensando, né, Liz? Crianças, às vezes ele não consegue. Você pergunta, por que você fez isso? Ele vai te dizer, eu não sei. Não é porque ele está sendo mal educado ou insolente, ele realmente não sabe. Não sabe. Ele não consegue, né, Liz? Quer falar um pouquinho disso? Ele não sabe, né? Até nós adultos, né? Lembra da nossa oficina das emoções? Nós adultos sentimos todas aquelas sensações, né? Sensações de raiva, aquilo ferve, as mãos fecham, o sangue agita. E às vezes nós nem nos percebemos com aquele sentimento, né? Com a raiva, com a ira, com qualquer sentimento que vem. Imagine esses seres pequenos, né? Que por mais que são inteligentíssimos, o cérebro ainda não está desenvolvido, né, gente? Então, assim, estão no processo ainda. Então, assim, realmente, eles não sabem.
Realmente eles não sabem. E questão de emoção, nós que vamos ensinando, né? Tá vendo isso que você está sentindo? Parece que você está com raiva, não tá? Isso está te dando uma coisa aqui dentro? Parece que tem um vulcão subindo, querendo explodir. Você cerra o punho, né? Olha aí sua mão, o jeito que tá. Você está sentindo raiva. Isso chama raiva. E aí nós vamos, né? Falando para eles a cada momento ali que a gente for percebendo um sentimento, e para isso você pode ir lá estudar, né? Ver cada sentimento, ver como que ele se expressa no corpo, e aí você vai falando para ele, dando essas instruções para ele sentindo, para ele saber. E consequentemente entra a disciplina, né? A disciplina cristã. Então assim, é uma coisa que vai sendo construída. Então, a gente vai precisar, então, né, Liz, ajudar os nossos filhos a entender o que está passando na mente, no pensamento dele, o que eles estão sentindo. Então, às vezes, ele está com raiva da irmã, ele vai lá e bate, né? É uma expressão da raiva dele. Mas espera aí, tem alguma outra maneira de eu expressar minha raiva, se não sendo por agressão física? A gente tem que mostrar isso para eles, não simplesmente falar, você bateu na sua irmã? Vou bater você também. Aí não resolveu. Vocês entenderam o problema aqui? Não resolveu o problema, porque você não Aí a mostrou. violência gera violência, né? A violência gerou a violência. Aí fez sentido aquela frase, né? Então, peraí, o que você estava sentindo? Por que você ficou com raiva da sua irmã? Ela fez alguma coisa ou ela falou alguma coisa? O que ela falou para você que você está sentindo isso agora? Então, a gente conhecer todo o contexto que levou a criança a manifestar aquele pensamento, aquele sentimento, né? Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso é rápido, fácil? Isso é simples? Não. É por isso que eu volto naquela afirmação. Ninguém diz para você que educar filhos ia ser fácil. Não é fácil. Agora, o fruto que você colherá lá na frente pode ser doce ou amargo, né? Então, isso vai depender do que você está plantando agora. Outra coisa, você deve aprender a discernir o problema do coração das ações e palavras. Às vezes, ele até vai expressar verbalmente, mas às vezes o que ele vai expressar não é o que ele sente de fato. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi de uma das minhas filhas a seguinte frase quando ela estava com raiva. Eu odeio ser sua filha. Ou algo semelhante. Eu te odeio. Aquilo dói lá no coração? Dói. Mas, peraí, deixa eu entender o que ela está me querendo me dizer. Será que realmente ela me odeia? Será que tudo que vocês tinham antes acabou naquele momento? É claro que não. Ela só não está conseguindo achar as palavras para dizer assim, eu estou muito chateada com você, eu estou muito brava com você. Você foi injusta. E aí, o dia que ela me disse isso, eu entrei pro banheiro, dei uma soluçada lá, voltei, né? E aí eu falei para ela assim, vamos consertar essa frase? Você realmente não ama a mamãe? Você odeia a mamãe? Aí ela já chorando, não, não te odeio. Você tá com raiva? Tô. Você acha que a mamãe é injusta? Acho. Fui ajudando ela. Então, peraí, por que você acha isso? E eu fui ajudando ela a entender. A hora que eu levantei todos os problemas que ela estava me falando, eu falei assim, agora eu vou te mostrar como é que eu estou enxergando as coisas e você vai dizer se eu estou enganada ou não. Gente, eu estava tendo essa conversa com uma criança de 5 anos, tá? Então, não vem com essa história de que não entende, não. Eles entendem. Eles entendem. Tem algum comentário aqui? Fala assim, ó. A doutora Elisane Torres mandou um oi. A Jane falou assim que é muito difícil educar. É verdade, Jane, é difícil mesmo. A Dani falou assim, isso vale também para adolescentes. Fase que mudam muito de humor rápido e não conseguem entender as emoções. É verdade, Dani. Dani, é verdade, viu, Dani? Eles não conseguem saber o que está acontecendo com eles. Então, às vezes, a Elis talvez possa falar mais a respeito disso. Então, como eles não conseguem falar, eles se isolam, né, Elis? Eles começam a ficar mais sozinhos. Você quer falar um pouquinho sobre a adolescência também aí, ou Elis, sobre isso? Sondar o coração do Sim. adolescente? Isso, assim, Dre, o que a gente percebe nessa fase tão difícil, né? Que é uma fase que
que eles colocam que é uma fase que ele começa a se individualizar, né? Ele sai daquela criança que faz tudo que o papai e a mamãe quer, né? Ele tem aquela adoração, né, pelo papai e a mamãe, quer ser igual, lembra da criança que veste a roupinha, calça, sapato, né? E aí essa fase é a fase que ele quer se encontrar como indivíduo. Quem eu sou, né? Até então eu estava vivendo a mamãe, estava vivendo o papai. E aí ele dá esse afastamento mesmo, né? Para se encontrar e para se entender. E realmente, ali o cérebro está em desenvolvimento ainda, né? E esse cérebro ele vai estar amadurecido lá para os 21, para você ver o tanto que ele demora ainda, né? Então, assim, essa questão abstrata ainda não está entendendo muito. Então, assim, ele se afasta mesmo e essas emoções viram um turbilhão aqui dentro. E essa mamãe que vê esse filhinho afastando, né? Mudou essa criatura. Quem é essa criatura que eu não, né? Aquela fofurinha, aquela fofurinha. E aí cria aquela barreira, né? Que já cria aquela barreira. E aí ele já quer ser diferente daquela mãe, aquela mãe já não vê aquele filho mais, né? Que ela via. E nisso o distanciamento acontece, né? E a gente sabendo disso, a gente vai, né? Fazer diferente, né? De uma forma diferente. E vai ajudá-lo, sim, a entender isso, né? A entender essas emoções, a entender isso que está passando aqui dentro, o quanto isso é doloroso. Isso é bom, quando você está passando por isso pela fase da adolescência, é bom você visitar a sua adolescência, sabe? A gente, como mãe, a gente fica esses adultos que esquecem, não visita mais a infância, não visita mais a adolescência. Quais eram as minhas questões na adolescência? Como foi minha adolescência? Né? O que eu pensava, o que eu achava da minha mãe? Quais eram as coisas que me doíam, né? E isso vai abrindo um pouco essa janela, né? Para ter esse filho mesmo, né? Esse amado filho que está mudando, está virando um adulto, né? Para perto de si. Então, assim, é muito importante conhecer essas emoções, conhecer essa fase da adolescência, que ela é difícil, sim, gente, mas não é isso tudo que a gente escuta falando que é o terror, né? A aborrecência, isso vai criando um asco, né? Essa fase. Isso fica muito difícil para eles também. Então, assim, é uma fase difícil, sim, mas tem como passar por isso da melhor maneira possível. É verdade, Elis. E a gente precisa, enquanto pais, estarmos atentos, né? Será que meu filho parou de se expressar comigo? Outra coisa, será que eu parei de estar disponível? Porque quando o filho ele é dependente dos pais, a gente sabe que ele precisa da gente. Mas de repente ele é independente, ele toma banho sozinho, ele faz sua própria refeição. E aí a gente acha que agora ele também consegue se resolver sozinho, né? E muitas vezes ele ainda não consegue se resolver sozinho. Obviamente que você não vai resolver por ele, mas você tá ali como um apoio, como uma pessoa acessível, né, Elis? Eu acho que talvez o adolescente ele não vê que é acessível, que os pais ou a mãe, ela se tornou uma pessoa inacessível. Eu não posso falar com ela, eu não posso dizer isso a ela, né? Então, a gente se mostrar acessível aos nossos filhos e enquanto cristãos. Uma coisa que eu quero que você que está chegando aí entenda é que essa live aqui é uma live cristã, tá? Não é? A gente não Isso. pode deixar de falar isso, não. Aqui a nossa intenção é que nós aprendamos a sondar o coração dos nossos filhos e filhas, para que a gente consiga plantar a semente divina ali através da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, que aí é a obra do Espírito Santo, né? Que é a obra salvífica. Eu queria até falar uma coisa aqui para vocês, que eu anotei uma frase aqui, ó. Não basta dizer que determinada ação é certa ou errada. Às vezes a gente pega o nosso filho e fala, isso é feio. Não faz isso porque isso é feio, né? Ou isso vai deixar Deus triste, né? Quantas vezes a gente fala isso? Você usa isso, A né? gente precisa fazer perguntas que ajudem as crianças a avaliarem a si mesma, né? Por que será que eu fiz isso, né?
Se eu fiz isso, eu tô com uma menina de 9 em casa, uma das meninas tem 9 anos. E às vezes, quando eu tenho uma conversa com elas e falo assim, olha, vem cá, você fez isso, deixa eu te mostrar uma coisa aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia está dizendo que esse comportamento realmente entristece o Senhor, porque olha aqui, é um mandamento. E aí, a hora que eu falo isso para ela, que não sou eu, não sou eu que estou triste com ela. O meu papel, enquanto mãe, é mostrar a verdade para ela. E ela vai tomar uma decisão, né? E a hora que ela fala assim, que eu falo para ela assim, olha aqui, ó, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Logo ela cai em si, ela chora. Eu falo, filha, mas por que você está chorando desse jeito? E ela me solta a seguinte frase: mãe, eu não quero entristecer o coração do Senhor. Vocês estão entendendo que a visão dela não é, mãe, eu não quero te ver triste. Porque aí a gente se torna uma mãe vitimista, né? Não, você tem que amar a mamãe. Você não tem que amar a mamãe. Amor à mamãe é uma consequência de obediência à palavra do Senhor. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração, né? Tem um comentário aqui, fala assim, da Jacques Arraes, meu Senhor, como eu estou recebendo luz sobre as minhas ações. Sou mãe do Eliseu de 1 ano e meio. E como já errei. Glória a Deus por estar aprendendo. Ô, Jaque, que bom. Que Deus te abençoe, tá? Você não tá Amém. sozinha. Sinta-se abraçada, tá bom? Nós todas erramos, tá? Não esquece disso. Mas a diferença é que nós temos umas às outras e nós temos a iluminação do Espírito Santo da palavra do Senhor, tá? Que vem nos exortar, que nós precisamos corrigir, tá? Nós precisamos nos corrigir e corrigir também os nossos filhos na palavra do Senhor. Então, quando o seu filho aprende a reconhecer o que está dentro do coraçãozinho dele, ele está mais propenso a demonstrar as reações piedosas, né? As reações que a gente espera de um cristão, né? Que a Elis também falou lá atrás, que eu estou fazendo isso tudo porque eu quero enxergar no coração do meu filho, da minha filha, um verdadeiro cristão, né, Elis? Isso mesmo. Então vamos lá para mais uma pergunta. Depois de extrair o problema do coração, o que deve ser feito? Então vamos entender o seguinte: quando a gente fala se extrair do coração, tô tirando para fora, não é verdade? Vou extrair, vou tirar aquilo, aquele sentimento ruim, aquele sentimento pecaminoso, aquele pecado do coração, e vou deixar aquele coração vazio? O que vocês acham? Não, a gente tem que enxertar naquele coração uma outra coisa. Que coisa é essa que nós vamos colocar? Bom, nesse caso, nós precisamos enxertar naquele coração a palavra de Deus. Então, eu vou extrair o que está errado e vou colocar no lugar, alimentando as nossas crianças com a palavra de Deus. Então, olha só, como é que a gente. Efésios 4, 22, 24 fala assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, extraindo, ok? Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, nós extraímos o velho homem, nós extraímos o pecador, o pecado, vamos falar assim, e colocamos no lugar um novo homem. Então, a gente começa a fazer isso depois de adulto? Não, é ainda na infância, né? Processo de conversão dos nossos filhos, e aí eu volto a uma frase que eu falo continuadamente, né, Elis? Nosso primeiro ministério é o nosso lar, é os nossos filhos. Eu ter certeza que eu estou conseguindo transmitir a maravilha do evangelho para os nossos filhos, né? Então, se você conseguir fazer isso, mãe, você já é uma mulher vitoriosa. Tá? Então, independe se você é uma excelente profissional, se você ganha dinheiro, se você não ganha. Isso não faz importância nenhuma se você não conseguir colocar para o seu filho as verdades de Cristo na vida dele. Então, aqui, as dicas, né? Aí essas dicas aqui eu peguei do livro mesmo, tá? Sempre que corrigir seu filho por um comportamento errado, conduza-o pelo comportamento correto.
Eu achei muito interessante isso. Espera aí, lembra que eu contei das minhas meninas aqui, que uma estava implicando a outra? Eu parei o que elas estavam fazendo, chamei, ou seja, elas já pararam, deram aquela respirada, opa, teremos um momento reflexivo aqui. Então, elas já vieram atentas ao que ia ser dito. Em nenhum momento eu pedi para que elas trocassem acusações entre elas. Foi ela, foi ela. Não, peraí, para. Né? Então, aqui, vou conduzir para o comportamento correto. O que ela precisava fazer? Pergunte para sua irmã se deixa feliz fazer isso. Estão entendendo? Estou conduzindo, estou ajudando. Para que daqui a alguns anos ela consiga fazer isso com qualquer amizade, no trabalho, na escola, sem que alguém precise mostrar para ela, porque ela já sabe o que fazer. Porque em casa a gente treinou ela fazer isso. A gente foi fazendo com ela. Aí eu coloquei não, o livro traz, dramatize a atitude correta. Então, peraí, para tudo. Como é que a gente tem que falar? Ai, me dá aí. Não, me dá aí não. A gente tem que pedir. Como é que você gostaria que alguém te pedisse algo? A pessoa, ai, por favor. Queria que a pessoa me colocasse um por favor. Então, vamos voltar e vamos falar de novo. Vocês estão entendendo? A gente vai encenar. Mães, isso é desgastante? O que você acha, Muito, Elis? muito desgastante. Principalmente naquela hora ali que você Muito. está terminando o almoço, tem que ir para a escola, né, antes da quarentena, está chegando o horário e a criaturinha, né, de Deus, começa, né, a E situação. aí começa. Então, é nessa Então, é hora aí, desgastante? É. É muito. sim. Muito. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Aqui. É muito desgastante. Mas a gente está aqui para falar o que, que a Bíblia nos ensina, né? Então, a gente vai falar tudo. Utilizar a correção verbal com domínio da língua. Então, peraí, o que, que você está ensinando para o seu filho? Como é que você vai falar? Né? A Marta Pease, nos livros que a gente estuda, ela traz muita questão da doçura na palavra. Ela fala isso exaustivamente, né, Elis? A gente também tem que ter essa doçura com os nossos filhos. Falar com doçura. Vem cá, como você gostaria de ser tratada? A gente sempre pensar nesse sentido. Como eu gostaria que falassem isso para mim? Então, eu falar dessa mesma maneira com meu filho. Eu escuto muito assim, nossa, fulana é tão educada, né, com os funcionários ou fora, mas em casa, né? Gente, a gente tem que ser uma pessoa só. Do mesmo jeito que a gente fala na rua, a gente fala em casa. E a nossa falar deve ser cheio de doçura. Então, a gente nunca deve diminuir o nosso filho, a gente não deve ofender, né? E às vezes na raiva, a gente faz tudo isso, não é verdade? Então, uma outra dica, que a Elis falou disso, né? Da gente não fazer isso com raiva. A gente tem que ter bastante critério quanto a isso. Tá com raiva? Uma coisa que eu faço, eu entro no banheiro. Jogo uma água no rosto, respiro, sento ali no vaso, falo com Deus, falo, Senhor, eu tô com muita raiva, tô muito brava. Acalma meu coração, porque se eu falar desse jeito, E o seu, não vai dar certo. e o seu objetivo você não vai conquistar, né? Lá em Tiago 1:20, eu tenho esse versículo para mim, que é: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Isso, assim, a sua ira com seu filho não vai produzir a justiça de Deus, não vai chegar no é objetivo verdade. que você quer. É verdade. Eu não, deixa eu ver se eu consigo ver quanto tempo que eu tenho aqui, que a gente tem aqui. Eu acho que o nosso tempo vai acabar, hein, gente? Não consigo ver, eu tô aprendendo essas modernidades. Nada. Então, olha só. É, outra dica, usar o contexto do momento. O que que significa isso? Então, naquele momento, você percebeu alguma situação errada, você trabalha ali com aquilo que está acontecendo. Esses dias eu fui assistir um filme com as minhas meninas. Ah, mãe, vamos assistir um filme juntas? Vamos, ok. Era um filme estilo Lobo, vamos falar assim, sabe? Aí a gente tá lá vendo, na primeira meia hora eu já vi um monte de coisa horrorosa. E eu já tava de cabelo em pé. Aí me veio aquela vontade de falar assim: vamos desligar isso agora, não vamos ver. E aí eu falei: não, peraí, tô com uma de 9, uma de 10, né?
elas já estão na hora de entender que existem pecados neste mundo, que elas vão enxergar isso. Então, a gente assistiu o filme todinho. E aí, algumas horas eu falava assim, opa, presta atenção nisso, tem coisa estranha aí, depois nós vamos conversar. Falava assim para ela. Aí vi outra cena, eu falava, opa, ó, presta atenção no que está acontecendo aí, depois nós vamos conversar. Chegou no final do filme, e aí, o que vocês acharam do filme? Ah, mãe, o filme é muito bom, muito legal. Então tá, o que vocês viram de errado? Né? E ali ela foi colocando, ah, mãe, a gente viu menino beijando com menino, menina beijando menina. Gente, filme com classificação eu acho que era 11, 12 anos, uma coisa assim. Eu fui assistir junto, não imaginava, né? Mas tinha uma história bonita por trás do filme, de companheirismo, de amizade. Então, nós levantamos o que a gente viu de errado, o que a gente viu de certo, depois nós fomos para a luz da Bíblia. O que Deus fala a respeito do que estava errado? Entenderam? Então, a gente tem que também ajudar os nossos filhos a construir o conceito bíblico, né, de pecado e do que Deus espera em relação à conduta deles. Aí, o outro passo é instruir com paciência e treinamento. Foi aquilo que a gente falou lá atrás, né? Gente, treinamento não é você... Quem que já fez algum treinamento no serviço, sabe que você fica morrendo de raiva quando alguém vai, gasta 10 minutos com você, explica um monte de coisa em 10 minutos e quer que você faça o serviço perfeitamente. Gente, isso não existe, né, Elis? A gente precisa de um tempo para construir o aprendizado. Precisa de treinamento. Me explica de novo. Explica mais uma vez. Paciência, com amor. Gente, eu vou dar uma corridinha aqui, Elis, porque eu acho que o nosso tempo vai Tá, acabar. Então, tá, vamos lá. fazendo aquela perguntinha. Quando devo usar a vara? Quando não devo usar a vara? Então, vamos lá. Quando você não deve usar a vara? Você não deve usar a vara quando for um comportamento errado, vamos imaginar assim, mas um comportamento comum daquela faixa etária. Por exemplo, coisas de criança. Então, a criança, primeira vez que a criança deu, ele não sabia o que aconteceu, você não deu o comando certo e a criança foi no supermercado e foi pegando as coisas. Né? Você nunca explicou. Né? Chega em casa, você vai apanhar porque você pegou no supermercado, colocou no carrinho e não era para ter feito isso. E aí, então assim, coisas comuns da criança, daquela faixa etária, a gente precisa entender isso, né? Por incapacidade de realizar algo, então, às vezes você quer que ele dobre perfeitamente as roupinhas dele e coloque lá na gaveta, mas ele tem 2 anos de idade. Não faz sentido, gente. Tá? Por algum acidente, por exemplo, derramou refrigerante, sei lá, derramou suco na mesa, foi um acidente, ele não fez de propósito. Né? Então você explica. Sobre isso eu tenho uma história bacana, mas não vai dar tempo de contar. Essa questão do acidente, né? Então a gente tem que entender isso. Gente, não foi, é óbvio que não foi proposital. Então eu vou usar a vara para algo que não foi proposital? Não deve. Antes de saber todos os fatos, antes de você entender tudo o que aconteceu, você só vai usar a vara depois que entender todas as partes envolvidas. Tudo que aconteceu, tudo que levou aquele comportamento, aquela atitude. Então, entenda tudo primeiro. E não faça isso enquanto você estiver irritado. De forma alguma. Você não pode aplicar a vara se você estiver irritado. Agora, quando você deve usar a vara? Apenas em 2 situações. Então, quando se tratar de uma desobediência direta, você acabou de dar a instrução e a criança insiste em desafiar a sua autoridade. Aí vocês entendam que não é autoritarismo, é autoridade. Você deu um comando para que fosse cumprido e ele, de forma clara, ele entendeu o comando e ele desobedeceu diretamente a sua ordem. Por um desafio, tá? Acontece. E o outro momento é quando a criança adotar, então, essa atitude desafiadora. Tá? Então, ele trata você com insolência, com desrespeito, tá? Isso de forma muito clara. Aí você vai aplicar a vara. A vara sozinha? Não. Jamais, né, Elis? A vara, e aí eu vou falar um pouquinho agora
de como que a gente vai administrar essa vara. Então, primeira coisa, discuta primeiro o que que ele fez de errado, né, Liz? O que que está errado? Você fez isso, isso e isso. E você vai dizer que é a sua responsabilidade disciplinar, porque Deus requer isso de você. Tem que explicar isso para ele. Então, oriente a seu filho ou sua filha pensar como que ele deveria ter agido. Então, você vai mostrar para ele, olha, em vez de você ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Não vai dizer, você não deveria ter feito isso. Você tem que dizer, você não deveria ter feito isso, e você deveria ou poderia ter feito aquilo. Ou outra possibilidade. Vamos encontrar juntos como você poderia ter agido nessa situação? Vocês estão entendendo que você sai do juiz e passa para ser o, o ajudador ali? Você está ajudando ele a encontrar um caminho? Então, outra, deixa a criança saber quantas, vamos falar, palmadas, quantas chineladas ela vai levar. Por quê? É uma, é duas? Para você não sair do controle. Eu vou corrigir fisicamente até que a minha raiva passe. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, né? Então, trate com clareza. Não, você vai ganhar uma chinelada, duas. Aqui em casa o sistema é um pouquinho mais sério, né? É um para cada ano de vida. Então, graças a Deus, conforme elas estão crescendo, a gente não tem usado mais esse recurso, porque isso é muito claro para elas. Elas entenderam. E num outro momento eu quero falar sobre isso e como que isso foi bacana aqui em casa, tá? Como isso tem sido bacana aqui em casa. Elas terem, inclusive, a oportunidade de discutir a respeito disso. Né? A gente quer mudar isso, a gente não quer mudar isso. Como que a gente pode mudar isso? Né? Elas têm conversado sobre isso. Corrija tão prontamente após a ofensa ter ocorrido. Não espere passar uma semana, 3 dias. Não, peraí. Né? Faça para ela entender que tem uma causa e tem uma consequência. Administre em privado, nada de fazer isso em público, na frente das pessoas, todo mundo vendo que aquilo vai acontecer. Isso é muito triste, deixa a criança envergonhada também. Administre no traseiro da criança, aí o livro traz isso também, né? Por quê? Porque é o lugar que, vamos falar assim, está mais acolchoado, né, gente? Administre, tire um tempo para reconciliação. Olha só, vocês estão vendo como é que é o processo? É só bater e ir embora? Vamos falar assim, é só bater e ir embora? Não, peraí. Eu vou disciplinar fisicamente, mas eu tenho um momento para reconciliação. Exija que a criança faça restituição. Então, por exemplo, se ela roubou alguma coisa de uma loja, ela vai ter que ir lá, pedir desculpa e repor aquilo que foi tirado, tá? Se foi de um colega, vai devolver, vai pedir perdão, tá? Não vale fazer as escondidas também, não. Isso é um processo importante para a criança. E após terminar, né, esse processo, tome a criança em seus braços e diga o quanto você a ama. Olha só, gente. Disciplina é amor, não é verdade? Está me dizendo aqui que a gente tem 20 segundos restantes. Então, Elisa, eu quero te agradecer, tá, por ter ficado, né, aqui comigo. Obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Bri. E que acho que a gente pode fazer isso mais vezes, hein, Elisa? O que você acha? Podemos sim. Não é? Então,